É senso comum que o direito romano é inspiração ou base para o sistema judiciário ocidental. Mas na área social, o direito romano era bem precário. O Estado romano não se preocupava com direitos sociais da sua população. Para pelo menos 80% da população do imenso império, a vida era trabalho, sofrimento e violência. Os documentos que restaram dessa época silenciam sobre essa situação desastrosa. Restaram apenas alguns poucos indicadores casualmente conservados pela história, como, por exemplo, a respeito da vida extremamente breve dos escravos, quase sempre inferior a 25 anos. Apenas 4% dos homens alcançavam a idade de 50 anos, sendo menos ainda a porcentagem das mulheres, em razão, sobretudo, dos perigos do parto. O direito romano também pouco ligava para a dignidade humana quando se tratava de suicídio. Para ser mais claro, o direito romano só fala sobre o patrimônio que o morto poderia deixar. Havia um fisco sempre à espreita para devorar as economias dos suicidas. Os textos não aprofundam as razões que levavam os escravos ao suicídio, mas a indenização que o patrão eventualmente pudesse cobrar. Segundo o historiador Peter Brown, os romanos eram convictos que existia uma distância social intransponível entre os bem-nascidos e os seus inferiores. Quando alguém da aristocracia se suicidava, era considerado desgosto com a vida. Mas se um escravo se suicidava, era perversidade. Não se entendia que um escravo pudesse se matar pelos mesmos motivos filosóficos do homem livre. Em outras palavras, a mentalidade era de que se ele se suicidava, era porque ele não prestava. O direito romano, quando aborda o suicídio, revela uma sociedade que defende os interesses dos que vivem no tesouro imperial por meio do fisco e de outros instrumentos. Não defende direitos básicos de incontáveis pessoas, como dos escravos, das mulheres e das crianças. A classe superior sempre mantinha distância dos escravos e fazia questão de demonstrar um controle emocional capaz de impressionar as pessoas das classes inferiores. Outro grande segmento social bem exposto ao suicídio era os dos soldados, que haviam cristãos entre eles inclusive. Conforme sabemos através das narrativas sobre São Maurício, que era capitão de uma legião conhecida como Legião Tebana, e São Sebastião, que aparece em apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão como um soldado romano. O suicídio de soldados foi silenciado como um segredo de Estado, mas deve ter ocorrido com certa frequência porque ele recebe um tratamento especial no direito romano, que considera indigno e repugnante. Acredita-se que era para preservar o exército, um pilar da respeitabilidade romana. O soldado representava como ninguém a honra e invencibilidade do sistema. Ele tinha que marchar e lutar sem revelar os seus próprios problemas, sempre em cima dos seus sentimentos. Mesmo que esse soldado tenha sido alistado à força e estivesse vivendo uma vida miserável, ele precisava manter a postura, porque ele representava publicamente o exército romano. Um soldado que tentava o suicídio, ele era expulso imediatamente caso ele não conseguisse. O suicídio de soldado era considerado o atentado à respeitabilidade do exército, e isso não se perdoava. Esse respeito ao exército romano se justifica até hoje. O nome das legiões romanas percorre séculos. Fica estampado em livro didático e atrai os olhares de várias pessoas através de diferentes mídias. Por outro lado, um silêncio multissecular ecoa sobre a vida dos soldados e das pessoas comuns. Pessoas comuns que serviam aos senhores diariamente, e o ato de servir como um escravo era natural na sociedade romana. Havia um pensamento de que a indigência era um mal para a sociedade, sendo considerada filha da preguiça e mãe do crime e da violência. Dessa forma, dar trabalho ao indigente significava dar educação a ele. Havia o pensamento de que era louvável o dono de escravo que fazia com que seus escravos trabalhassem o tempo todo. O tornava um bom educador, Em outras palavras, o pobre trabalhava para que a miséria não incitasse a violência, o vício e o crime, e não para melhorar, de certa forma, sua vida. Os ricos são diferentes. Eles sabiam como usar o ócio em filosofia, arte ou em benefício público. Se trabalhavam, era só para conseguir um ócio ainda maior. Pois bem, enquanto o direito romano ignora as pessoas, os cristãos demonstraram sensibilidade. Veja bem, eu descrevi aqui uma sociedade problemática em alguns pontos, mas é sempre bom lembrar que a vida nunca é estática. Em nenhuma sociedade. É sempre tão dinâmica quanto o nosso tempo, mas cada contexto com seus significados. O que eu fiz até aqui é descrever um pouco do cenário no qual os cristãos daquele tempo agiram para que possamos entender os conflitos daquele tempo dentro daquele tempo. Textos cristãos dos primeiros séculos, como Atos de Tecla e Visões de Perpétua, apresentam grande proximidade com o mundo dos gladiadores, dos soldados, dos que lutavam em espetáculos nos anfiteatros de Roma e nos demais metrópoles. Eles eram escravos, criminosos, condenados, prisioneiros de guerra. Em muitos casos, eles eram
cristãos. Medidas especiais eram tomadas para prevenir que muitos deles recorressem ao suicídio. É aqui que entra a solidariedade cristã por meio das associações conhecidas como colégio ou confraternitas.